Olá pessoal, hoje eu vim apresentar uma mini curso de educação financeira e eu sou da Escola Judite Duarte Oliveira. Meu nome é Arthur Gonçalves Pifo, sou da turma 801. Bom, agora eu vou falar um pouco do nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês consigam compreender a relevância de investir o dinheiro, mesmo de pequenos serviços prestados ou da mesada, né? Bom, isso é importante porque às vezes esse dinheiro fica parado, pode ser utilizado para render alguma coisa a mais, ou ser guardado para não ser gastado com besteira, sendo que não é necessário fazer isso. Bom, a nossa justificativa é que a educação financeira é algo que deve ser ensinado para todos, pois ter uma boa administração do seu dinheiro é algo essencial. Porque às vezes a pessoa não precisa de comprar aquilo, ela consegue algum desconto, alguma coisa mais fácil, só que a pessoa não sabe fazer isso, pois ela não teve não teve essa educação quando a pessoa era mais nova, né? Então, ter essa educação sempre é algo muito bom. Agora eu vou contar um pouco da minha experiência em investir. Bom, eu comecei a investir porque o meu irmão mais velho começou a investir. E eu vi fazendo isso e tive interesse. Ele me mandou pesquisar alguns termos, que eu vou falar alguns deles mais pra frente, mas ele mandou pesquisar alguns termos e eu entendi que isso é muito importante para eu aprender a administrar o meu dinheiro. Bom, eu comecei a investir em dezembro do ano passado e eu consegui perceber que investir às vezes não é só sobre colocar o dinheiro e esperar o rendimento rápido. Às vezes é sobre ter paciência e guardar esse dinheiro para alguma ocasião mais importante. Às vezes, por exemplo, alguns termos que eu vou, o investimento que eu vou usar mais para frente, seria a renda fixa, que é um investimento que você pode deixar o dinheiro parado e ele sempre vai render um pouco a mais. Então, em vez de guardar o dinheiro embaixo do colchão, na carteira, sempre é bom fazer um investimento. Bom, agora eu vou contar um pouco do que eu invisto. Eu invisto em fundo imobiliário. Eu recebo algumas cotas que são algo parecido com o aluguel. Eu compro essas partes do investimento, que são as cotas, e recebo uma parte do valor que é distribuído para todos os compradores igualmente. Bom, agora eu vou explicar por um jeito mais fácil. Bom, por exemplo, também tem uma loja que custa R$1 milhão. Ninguém vai comprar a loja inteira de R$1 milhão. Então, quem tem a loja disponibiliza cotas no mercado e todo mundo pode comprar pedacinhos dessas cotas e vão receber o rendimento com base na cota que comprou. Por exemplo, comprei uma cota de R$10, eu recebo 10% do valor da cota. Então, eu vou receber R$1 por mês, ali varia de como que ele paga. Bom, para você investir, você pode criar uma conta em uma corretora. É uma corretora bem confiável, é a Rico. E para você criar uma conta em uma corretora, você precisa preencher algumas perguntas, dar o seu CPF, mas é bem confiável, sim, é bem confiável. E se for menor de idade, vai precisar da identidade do responsável e a sua, comprovante de residência, isso para todo mundo, mas identidade. Além de preencher o formulário, se for maior de idade, não vai precisar da assinatura do responsável, se for menor, vai precisar da assinatura do responsável. E o documento, a assinatura pelo menos tem que ser em papel, o resto pode ser tudo digital. Ou se você achar que é muito difícil, ou que você não vai entender, que precisa estudar mais para poder investir, você pode investir em renda fixa. Aqui tem um exemplo, depois eu vou dar outro exemplo maior, mas aqui tem um exemplo. Você empresta R$100 para o governo ao banco e depois de um tempo recebe 110. Que é exemplo de investimento, por exemplo, depois de um tempo seria um mês, que você receberia R$10, 10%. E isso é um investimento mais seguro. O que seria um investimento mais seguro? Que não teria algum risco de você perder o seu dinheiro. Como eu disse antes, não tem como esse dinheiro que você colocou, R$100, diminuir de R$100. Sempre vai ser aumentado, sempre mais R$10, sempre é mais. Quanto mais tempo você deixar, melhor, porque vai ter menos desconto do que você pode receber, que é o valor líquido e o valor bruto. Agora eu vou dar outro exemplo de investimento, mais aprofundado. Imagine que você tem R$100 e decide aplicar esse dinheiro numa poupança, todo mês. A poupança rende um valor pequeno, tipo 0,5 do que você investiu. Então, em um mês daria 50 centavos. É pouco, porém em 6 meses daria R$3, tirando o que você poderia acrescentar. Também esse investimento mais seguro não é o restante. Como eu disse, isso é um investimento seguro. Esse valor de 0,5 não é um valor real. Depois eu vou dar outro exemplo do valor real, exatamente como é utilizado para fazer esses valores da renda fixa. Como eu disse, R$100, mas pode ser acrescentado todo mês e também é um investimento que dá para guardar dinheiro nele. Por exemplo, você quer guardar R$500, em vez de você deixar na carteira parado em algum outro lugar, pode colocar esses R$500 ali que sempre vai ter algum dinheiro a mais todo mês. Agora eu vou falar umas questões de investimento, vou dar a correção. Se vocês quiserem pausar e depois reassistir com a resolução,
Agora, questão 1. Emily está planejando uma festa de 15 anos. E o valor total da festa é 5 mil. Emily pediu ajuda para 5 familiares, e cada um deles contribuiu com 800 reais. Quanto ainda falta para completar o valor total da festa? Ela quer fazer uma festa de 5 mil reais, e antes da gente conseguir ter o valor final que ela vai precisar pagar, primeiro precisamos ver quanto que os parentes dela vão ajudar ela, né? Fazer a conta aqui. Fazer 800 vezes 5, né? Ela recebeu a ajuda de 4 mil dos parentes dela. Então, o valor total é 5 mil. Então, a gente subtrai de 4 mil. E ela vai pagar R$1.000 no total da festa. Pedro está planejando uma viagem de escola para o parque aquático no final do ano. O valor total da viagem é de R$1.200. Pedro ganha a mesada é R$150. De quantos meses Pedro precisará aguardar para pagar sua viagem? Ele ganha uma mesada de R$150. Lembrando que esse valor não é sem ele gastar nenhum real ou nem investir nesse dinheiro, só guardando o dinheiro na carteira no lugar. É investir, né? Que aumentaria, diminuiria o tempo que ele precisa. A gente pode fazer de algumas formas. Seria multiplicando ou somando até dar 1.200, 150, ou dividir por 150 por 1.200, que vai dar o valor final. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Vai dar 8. Então vai dar 8. Os meses que ele vai precisar guardar. Aqui ficou mais ou menos igual a multiplicação, mas é só multiplicar até descobrir que vai dar 8, dá pra fazer de cabeça. 150 vezes 8 dá 1.200. Arthur ganha R$200 de mesada por mês. Ele economiza todo o dinheiro e não gasta nada. A mesada rende 5% ao mês. Quando ele terá no final do ano? Lembrando que será utilizado o juros simples e ele colocará só uma vez R$200. Antes de explicar o que é juros simples, primeiro vamos descobrir quanto é 5% de R$200. Bom, aqui a gente divide por 100 e multiplica por 200. Mas para simplificar a conta, eu vou botar os zeros. 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes 2 dá 10. Então, 5% de 200 é 10. Agora vamos explicar o que é juros simples. Os juros simples seriam ele pegar esses R$10, ele vai ter esses R$10, ele vai ganhar R$10 todo mês, sem esses R$10 acrescentar no 200. O que seria isso? Se fosse juros compostos, seria 5% de 210. Depois o valor de 10, por exemplo, seria 220,5. Aí seria 5% desse valor. Até dar 12 meses, que seria um ano. Mas o nosso valor vai ser só juros simples, que vai ser 10 mais 10, 12 vezes. Seria juros em cima de juros, mas não só ser juros simples, então não é assim. Aí a gente faz 10 vezes 12, que dá 120. 120 mais 200 dá 320, o valor que ele vai ter no final de um ano. Agora eu vou falar algumas contas mais de porcentagem, principalmente. Maria pegou R$500 emprestado com seu irmão. Seu irmão cobra 5% de juros ao mês. Quanto Maria vai ter que pagar se demorar 2 meses para pagar? Vamos primeiro descobrir quanto é 5% de 500. E aí a gente vai multiplicar por 2. Ou a gente pode descobrir quanto é que é 5% de 1.000, que é o dobro, mas é mais fácil descobrir quanto é 5% de 500. Vamos botar o zero. 1 vezes 5, 5. E 5 vezes 5, 25. Então, um mês
dá R$ 25. Ela recebe um mês esses juros. Para a gente descobrir quanto é que é 2 meses, multiplicamos por 2, que dá 50, mais o 500 para dar o valor final que ela vai ter que voltar para ele. Dá 550. O valor que ela vai ter que voltar para ele no final de 2 meses. João vai comprar uma bicicleta Viking, que custa R$2.000. Ele vai comprar na Black Friday e ganhou 20% de desconto. Quanto ele João pagou pela bicicleta? Primeiro, vamos descobrir quanto é que é 20% de 2.000 e subtrair de 2.000, aí vai ter o valor final que ele pagou pela bicicleta. Aqui. Vamos cortar o zero. E 20 vezes 20 dá 400. Então, 2.000 menos 400 é 1.600. Então, João pagou 1.600 pela bicicleta Viking. Agora eu vou dar outro exemplo com números reais que eu falei antes, que são números que são utilizados para fazer valores da renda fixa. Vamos usar um exemplo mais atual. Hoje, o CDI está em 14,90 ao ano. Mensalmente, ele paga 1,24. Ou seja, se você colocar R$100, renderá R$1,24. Ou se colocar 200, renderia 2,48. Também que você poderá participar em juros compostos. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O que seria isso? Para os bancos fecharem o caixa positivo do dia, eles precisam pedir emprestado dinheiro para outros bancos. Porque eles fazem empréstimos e eles precisam fechar o dia com caixa positivo. E daí, essa taxa que eles pagam para os outros bancos, que é o CDI. Quando essa taxa está alta, eles pagam muito juros para outros bancos. Quando está baixa, eles pagam menos. Sendo que essa taxa é utilizada para a renda fixa, que os bancos pagam para a gente. Então, como eu disse, o CDI normalmente é visto anualmente, está ali 14,90, a gente divide por 12 que dá 1,24. Se você colocar R$100, renderá 1,24. Se colocar 200, renderia 2,48. Lembrando que, por exemplo, se render 100 vezes 1,24, daria 101,24 centavos. Reais, centavos. E assim, o juros sempre em cima desse. Então, quanto mais tempo ficar, melhor. Lembrando que você poderia ser 201,24, adicionando todo mês. Quanto mais tempo você deixa, sempre é melhor, você vai ter mais dinheiro. E o juros composto, né? É algo que sempre é muito melhor, sempre trabalha para aumentar o dinheiro para você. Obrigada pela atenção de vocês, né? E tchau.